Hey guys, sejam bem-vindos de volta a um vídeo no meu canal. Eu sou a Lari e o vídeo de hoje é tudo sobre o meu processo do Green Card. Quanto que eu paguei, o tanto que demorou, como que foi a entrevista, tudo, cada detalhe do processo do Green Card aqui pra você. Então tá, vamos começar do começo. Eu vim para os Estados Unidos com um intercâmbio de au pair, o visto J1, que é o visto de estudante e trabalho. Eu tinha ele válido até dezembro de 2020, porém eu fiquei noiva em julho de 2020 e eu saí do intercâmbio em agosto de 2020. A gente tinha escolhido já a data, a gente ficou noivo no sábado, no domingo a gente já escolheu a data, que foi 17 de setembro. A gente queria fazer antes de começar a nevar de verdade, ficar muito frio e tal. Eu ia ficar pouco menos de 90 dias sem visto, né? Então, quando eu tava no intercâmbio, eu tava assistindo 9 Day Fiancé, que é um reality show de pessoas de fora dos Estados Unidos que vêm pra cá com visto de noivo ou noivo. E aí eu vi em um dos episódios que tem como você pegar a licença pra casar. Não é um visto, é só uma licença. E aí eu comentei isso com a minha sogra, ela ligou na imigração e viu que tinha como, e daí pegou o endereço do lugar que fazia isso, e daí eu e o marido, a gente foi lá e pegou essa licença para casar. Então eu não fiquei nem um dia. Quando eu saí do intercâmbio, eu já tinha essa licença. É um papelzinho assim. Então eu tinha 90 dias para poder casar, ou daí eu ficaria ilegal. A gente casou um pouquinho antes disso, porque teve tempo de planejar tudo, né, gente? Fazer um casamento do dia pra noite não é fácil. Então tá, então eu saí do intercâmbio, do visto J1, peguei a licença para casar. Depois de 90 dias, vamos dizer assim, eu casei, dia 17 de outubro de 2020. E daí, com mais ou menos umas 3 semanas a um mês, chegou a certidão de casamento. Aí sim a gente começou a dar entrada no processo do Green Card, né? São 2 formulários que a gente precisou fazer, na verdade 3, mas só pagou 2. É o Douglas me dando o Green Card e eu pedindo pro país autorização para entrar e sair e autorização para trabalhar. Esses são os 2 formulários que a gente precisou preencher. Daí, a gente contratou uma moça para me ajudar, ela é até brasileira, porque eu tava com medo de preencher tudo sozinha e passar alguma coisa batida e não preencher direito, e não entender o inglês, e não entender o que eles estão pedindo, para poder ir tudo mais fácil e tranquilo possível. Então, a gente contratou essa moça, ela é do estado da Geórgia. Eu vou falar valores numa outra parte, eu vou explicar aqui como que foi o processo todo, e numa outra parte eu falo valores e como que foi a entrevista, tá bom? Então tá, a gente fez uma chamada com ela, a gente se conheceu, e daí a gente contratou o serviço dela. Daí ela pediu tudo que ela precisava de documentos, que são os documentos básicos, né, gente? É certidão de nascimento dos 2, identidade, qualquer um documento com foto dos 2, passaporte dos 2, comprovante de renda dos 2. Eu não tenho, né, como au pair, você ganha 195 por semana, então você não precisa comprovar a renda. Comprovante de que a gente morava junto, conta do banco junto, aí isso tudo a gente fez e mandou pra imigração. A gente mandou também algumas fotos do relacionamento, durante o relacionamento, do dia do casamento, tudo isso a gente mandou. Então foi essa, assim, a história, né, bem resumida, até quando a gente deu entrada no processo do Green Card. Eu mandei dia 27 de dezembro, eles receberam lá dia 1º de janeiro, porém eles só abriram o processo dia 13 de janeiro. A moça lá que preencheu os formulários pra mim, ela chama Giovana. Eu vou deixar o IG dela aqui pra vocês, pra caso alguém queira entrar em contato com ela e tal. Ela foi super gente boa, tirou todas as minhas dúvidas. Aí ela me passou, né, um site da imigração que você pode fazer o seu cadastro e você mesmo fica de olho no processo. Cada movimento que eles fazem no seu processo, eles fazem um updatezinho no site, né? Então eu vi que eles abriram dia 13 de janeiro. Daí eles têm 90 dias para responder a uma lei aqui, que qualquer coisa do governo que você vai fazer, você tem até 90 dias para ter a resposta. Então fui bem pertinho ali de 90 dias, eu tive uma resposta
que foi em abril, janeiro, fevereiro, março. Foi dia 2 de abril. A gente recebeu aqui uma carta falando que a gente precisaria de um joint sponsor. Joint sponsor é uma terceira pessoa que precisa ter uma certa quantidade lá de valor que você ganha por ano e o tanto de horas que você trabalha e o seu gasto por mês e tal. Então, de acordo com eles, o meu marido talvez não teria essa certa quantidade de dinheiro para me manter aqui dentro dos Estados Unidos, porque até o green card sair, a gente não pode trabalhar, né? Quem tá no processo do green card não pode trabalhar até sair a permissão para trabalhar e o green card. Então, só ele sozinho cuidar de tudo não era suficiente, né? O governo falou que não era suficiente e mandou essa carta falando isso. Então, a gente colocou a mãe dele como a minha sponsor. Então, basicamente é uma pessoa a mais. Aí teve que mandar todos esses documentos dela também e os comprovantes de imposto dela também dos últimos 3 anos. A mesma coisa dele. Não a minha, porque eu não tava aqui no país, né? Aí, dia 17, a gente mandou o processo pra eles e no dia 27, eles abriram o processo. Então, foi em abril. Em julho, eu recebi uma outra carta falando que eles tinham agendado. A entrevista foi dia 12 de agosto. Aí antes disso, eles mandaram uma outra carta falando que o processo estava todo certo, porém, eles precisavam do meu exame médico. Essa foi a única coisa que a menina não me explicou direitinho, né? Porque você poderia ter mandado tudo junto, mas você também tem a opção de levar quando você vai na entrevista. Então, a carta era basicamente falando isso, que eles precisariam dos meus exames médicos. Que de resto, tava tudo certo até o momento. Então, eu fui, fiz os exames médicos, tal. Eu tive que tomar uma vacina contra a tuberculose. Eu vi algumas outras meninas falando que por a gente já ter tomado a vacina quando a gente é criança, dá algum reagente no exame que a gente faz aqui para certas doenças e tal. Então, eu precisei tomar essa vacina. E aí, eles me deram um envelope dessa grossura lá no hospital para poder levar para imigração. Então, eu não poderia abrir. Eles me deram um para mim guardar, tudo o mesmo processo, e o da imigração lacradinho, que daí o povo lá que abre. Aí, na carta, não tava explicando direito se era só eu ou se era o Douglas. E daí, eu vi entrevista e biometria. Achei inocente, achei que era tudo junto. Mas não foi. Foi todo mundo. Foi eu, ele, a mãe dele, o padrasto, porque os dois sempre andam junto. Mas aí só eu entrei lá pra tirar as digitais. Daí eu tirei as digitais, tirei uma fotinha e fui embora. Isso foi coisa de 5 minutos. Ainda bem que é meia horinha daqui só, a imigração. Tá, aí depois de 2 semanas a gente recebeu uma outra carta falando que eles tinham analisado a minha biometria, que tava tudo certo e que a minha entrevista ia ser dia 23 de setembro. Então, um pouco mais de um mês que eu tirei a biometria, eles já marcaram a entrevista, que foi dia 23 de setembro, às 2h30 da tarde. Aí sim, o marido precisava ir, né? E ele até ficou me zoando. Você tem certeza que dessa vez precisa da gente ir? Falei, não, dessa vez é a entrevista. Aí a gente chegou lá, né, dia 23 de setembro de 2021, você só pode entrar no prédio 15 minutos antes do seu horário marcado. Fala lá na carta pra não entrar mais que 15 minutos de antecedência. Então, assim a gente fez. Deu 2h15, a gente pegou o elevador, subiu. Aí a gente passou naquela maquininha que escaneia, né, tudo. A mesma quando você vai pegar um avião, quando você tá viajando de avião. Daí você vai, assim, pra um atendimento, tem umas 3 janelas. Você senta lá, você fala o seu nome e o horário marcado, né? E daí ele confirmou sua presença, que você tava lá, e falou que alguém ia me chamar pelo nome, que é o sobrenome, né? Nossa. A gente ficou esperando mais ou menos uns 20 minutos. Eu tava muito nervosa, então parecia uma eternidade. A minha sogra, que ela ficou lá de fora esperando, falou que foi bem rapidinho, mas pra mim foi demorado. O Douglas também falou que pra ele foi rápido. Mas como eu tava nervosa, né, pra mim parecia que nada nunca acabava. Aí veio o moço, chamou a gente pelo nome, fez a gente jurar a bandeira, falar a verdade, nada mais que a verdade. E aí a gente sentou lá, e aí as perguntas, ele fez várias perguntas. Ele tentou enganar a gente várias vezes. Aí tem uma hora que ele fala, eu vou perguntar só pra ela, você não pode responder. Eu vou perguntar só pra ele, você não pode responder. E aí perguntas gerais responde quem falar primeiro, né? Daí ele perguntou
perguntou tudo sobre o meu pessoal, meu endereço, meu nome completo, o nome da minha mãe, a data de aniversário do meu pai. Essas coisas tudo eles perguntam, a mesma coisa pra ele. E daí ele perguntou uma pergunta bem interessante. Ele fez várias perguntas, mas duas que ficou bem assim gravado foi: ele perguntou pro meu marido, né, o Douglas, o meu nome completo, e eu tenho 4 nomes. Eu tenho o nome composto e o nome do pai e da mãe. E ele não soube responder direito, ele falou só o primeiro e o último. Detalhe que o meu nome é Larissa Lohane Pereira Caetano. O nome da avó dele, por parte de pai, é Lohane, que é Lorraine aqui, né? E ele não lembrou de jeito nenhum. Aí ele virou pra mim e falou assim: então qual que é o seu nome completo? Aí eu falei meu nome completo. E aí, uma outra parte lá que eu lembro que ele tentou enganar a gente, passar a perna pra ver se a gente tava junto de verdade, né? Foi. A gente já tava lá uns, sei lá, que tanto de tempo, mas já tinha respondido várias perguntas, muitas perguntas. Aí do nada lá, ele anotando lá na folhinha e tal, falou assim: vocês moram juntos? Aí eu falei sim. Assim que ele perguntou, eu respondi sim. Aí o Douglas falou aham. Aí o moço falou assim: eu não posso colocar aham aqui no papel, é sim ou não? Aí ele falou assim: sim, a gente mora junto. O moço lá, ele era jovem, se eu tivesse 35 era muito, eu acho que ele tem menos que 35 anos. Bem jovem, bem educado. E foi isso. Teve uma outra pergunta que a menina preencheu. Eu tinha ficado ilegal no país. E eu falei que não. E lá no papel que a menina preencheu, eu tava falando que sim. Aí o moço falou assim: não, mas aqui tá falando que sim. Eu falei assim: não, mas eu nunca fiquei ilegal aqui. Aí eu expliquei pra ele que eu peguei a licença pra casar antes de sair do intercâmbio de au pair. Saí do intercâmbio de au pair, tinha essa licença e tinha 90 dias até casar. O que foi mais ou menos aí próximo da data que a gente casou. Aí tá bom. Aí depois ele perguntou quando que a gente viu que tava ficando sério, quem propôs quem e quando que ele viu que era a hora de propor. Aí o Douglas respondeu, né? Aí pra mim, ele perguntou aonde que foi que ele me pediu em noivado e como que foi. Aí eu falei. Depois, até se vocês quiserem que eu faça um vídeo contando como é que foi a nossa história até aqui, né? O dia do casamento. E como que foi o casamento também, que foi até meio engraçado. Tava bem aérea, assim, nem tava acreditando nada. Porque a gente planejou tudo em 3 meses. Eu e a minha sogra planejamos tudo em 3 meses. Foi muito, muito, muito corrido. E também na pandemia. Então deixa aqui embaixo se vocês querem um vídeo falando da nossa história, que eu faço pra vocês, tá bom? E aí foi isso, a gente saiu da entrevista e eu falei assim: ai meu Deus, tinha várias coisas lá pra dar errado que eu tava sentindo, era tanto que eu tava paranoica, eu tava sentindo que a entrevista não tinha sido boa. E daí a gente isso foi numa quinta-feira, no sábado a gente ia pra cidade de Buffalo pra assistir um jogo de futebol. Então, graças a Deus, eu consegui me desligar assim um pouco desse processo, porque eu já tô aqui há 2 anos, né? Então eu queria muito ir pro Brasil, então eu tava muito ansiosa pra esse green card sair, pra eu já poder fazer algumas coisas, né? Virar gente aqui nesse lugar e poder entrar e sair do país tranquilo. Então fui pro jogo e voltamos na segunda-feira. Na segunda-feira à noite tinha uma vozinha assim na minha cabeça. Eu tava com insônia, virando pro lado e pro outro, já era quase meia-noite. Uma vozinha assim: ai, entra lá no site pra ver se eles fizeram algum update. E daí eu fiquei tentando ignorar e tal. Aí fui no meu celular mesmo, abri lá e vi que no mesmo dia, no dia 23 de setembro, eles aprovaram o meu caso, mas eu não entrei no site no dia. Eu só entrei dia 27 de setembro. No dia 23 mesmo, eles aprovaram o meu caso e eles mandaram fabricar o green card. Aí no dia 27, eles pediram o meu novo CPF, né? O Social Security daqui, com o meu novo nome. No comecinho de agosto, depois da minha entrevista, então no meio de agosto. No meio de agosto eu recebi uma carta falando duas cartas eu recebi no mesmo e-mail, no mesmo envelope, 2 cartas. Uma autorização para entrar e sair do país, não é o green card, não é visto, mas serve como uma documentação falando que você está no processo do green card. Essa carta chama parolé. E eu recebi uma outra carta também falando que eu estaria apta a trabalhar. Recebi essa carta, depois de uma semana eu recebi um Face ID. Eu vou deixar a fotinha aqui do Face ID pra vocês, porque tá lá na bolsa e também eu tenho que apagar um número lá de código que eu não sei pra
aqui que serve, mas caso não possa colocar assim na internet, eu vou tampar o número. Então tá aqui o Face ID pra trabalhar. No final de agosto eu recebi isso, eu recebi a carta, depois de uma semana eu recebi o Face ID. Aí depois disso, no dia 2, eu recebi o Green Card. Então tá aqui também a fotinha do Green Card. Nem é tão verde assim. Quando eu fui lá mostrar pra minha sogra, ela falou assim, ué, mas nem é verde. Eu falei assim, foi a mesma coisa que eu falei a hora que eu vi o cartão, né? Eu fiquei muito feliz que o cartão chegou. Ele veio até com 2 anos de validade. Aqui, em algum lugar, vocês vão ver. Então, depois de 2 anos, a gente tem que fazer um outro formulário, que seja entrevista. 90 dias antes de acabar os 2 anos, eu tenho que dar entrada nesse formulário. Paga cerca de $700, que eu vi algumas pessoas falando. E você tem que provar que você mora junto também. Mandar comprovante, mandar imposto de renda junto, conta de banco junto, foto desses 2 anos e tal. Ah, e lá na entrevista eu levei foto do Chewie, do nosso Golden Retriever, do dia que a gente pegou ele, desse tamaninho, e pra agora que ele tá quase do meu tamanho já, gigante. Então a gente levou essas fotos, né, pra comprovar que a gente mora junto. Então foi isso, o processo do Green Card foi esse. Depois de 2 anos eu volto aqui pra falar como é que foi, ou eu falo lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, porque eu postei no dia que eu peguei o Green Card, eu postei uma fotinha lá do Green Card no Instagram. Recebi um monte de pergunta, eu falei assim, nossa, tem que gravar o vídeo lá correndo. Tá, então esse foi o processo do Green Card. Vamos falar agora dos valores. Então vamos do começo. A gente não pagou nada pra tirar a licença pra casar e também a gente não pagou nada pra fazer o casamento ou fazer o formulário lá provando que você casou. O pastor fez tudo isso de graça. Não cobrou nenhuma taxinha nem nada. Ele fez tudo, depois a certidão de casamento chegou aqui pra gente. E aí a gente pagou $50 pra fazer a ligação com a moça e daí ela cobrou $500 pra fazer os 2 forms, $30 pra fazer o form do joint sponsor, que foi o da minha sogra. Então foi 50, 500 e 30. Os 2 formulários que a gente pagou pro governo, os 2 juntos foram 1.800. Depois disso eu paguei 170 na vacina, quase caí para trás. Paguei $200 na entrevista, na consulta com o médico, com o doutor. Paguei 266 nos exames. Eu vou deixar a foto aqui também dos exames para vocês verem que eu não tô mentindo. Paguei 270 ou 260 aqui também de um exame em particular, da tuberculose. Era isso ou fazer um raio-x daqui do tórax, do pulmão, para ver mais concreto, né? O que mais que eu paguei? Ah, e aí a gente teve que traduzir a minha certidão de nascimento, o meu cartão de vacina. Então eu paguei 166 para traduzir os 2 do português para o inglês. Então vou deixar aqui também o contato da menina que fez a minha tradução para vocês. Eu não fiz o total, eu só escrevi aqui, mas eu vou deixar aqui o total aqui na tela. E aí, vocês comentem aqui embaixo se vocês acharam que era mais caro, se vocês acharam que era mais barato, se vocês acham que o preço é justo, se você achou que o meu processo demorou ou que não. O Green Card saiu em 9 meses, porém é um Green Card de 2 anos e não 10 anos igual todo mundo fala, né? Esse foi o vídeo, eu espero que eu tenha sanado, né, as dúvidas de vocês. Se ainda tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, eu vou estar tirando as dúvidas. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver gostado, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no meu canal, de ativar as notificações, que é muito importante, de me seguir no Instagram. E eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!